Eu resumi em 7 atividades o que você precisa fazer para aprender inglês esse ano. Vai valer para qualquer outra língua, pelo menos que use o nosso alfabeto também, sei lá, italiano, espanhol. Talvez não valha tanto para línguas asiáticas, porque tem a própria escrita, mas se você seguir esses 7 passos que eu vou passar, essas 7 técnicas, você definitivamente vai aprender inglês. Anota aí, vou ser o mais breve possível para que você possa sair desse vídeo e já aplicar. Saúde. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar o seu celular em inglês, porque o seu celular está na mão o tempo inteiro, é a ferramenta que você mais abre, mais lê coisas escritas e ouve, pela qual você ouve coisas sendo faladas. Se o seu celular tiver em inglês, você vai ter botões para apertar, notificações vão chegar em inglês, e o princípio aqui é que todo ponto de contato conta. Quanto mais exposição, melhor. Então, a ferramenta que está mais próxima de você o tempo inteiro ao longo da semana não pode ser desperdiçada como um ponto de contato para a língua que você está estudando. Não tenha medo, não vai aparecer nenhuma configuração ali que você não consiga resolver, e se aparecer um botão para apertar, uma configuração para resolver com uma palavra que você não conhece, essa é a sua chance de aprender aquela palavra. Então olha por esse princípio. O celular do estudante de idiomas tem que estar na língua que o estudante estuda. O meu celular está em japonês, e eu aprendi uma cacetada de coisas, palavras que eu provavelmente não veria por esse motivo. Número 2. Tenha um fone de ouvido. A quantidade de conteúdo que você tem que escutar para ficar bom, principalmente na parte da escuta, que é a mais desafiadora, é muito grande. Então, mesmo princípio, que todo contato conta, quaisquer mínimas porções que você tiver de exposição vão se acumulando. Como essa quantidade é muito grande, a quantidade de horas que você precisa para ficar proficiente nisso, quaisquer 10 minutos, 15 minutos vão contar. Então, aproveita trajetos de ônibus, trajetos de carro para ir escutando, na academia, passeando com o cachorro. Escolha momentos de silêncio também, por saúde mental, mas quando você escolher ouvir alguma coisa, escolha ouvir em inglês. Vou te sugerir coisas longas. Audiobooks, histórias longas que você consegue encontrar no YouTube, ou podcasts, conteúdos que foquem em universos que você goste, porque quando você assiste coisas dentro do mundo que você gosta, você fica mais envolvido e, além de tudo, o vocabulário daquilo é relevante para você, porque o tema é relevante para você. Então, quando você estiver escutando essas coisas, não fique escutando outras aulas de inglês. A gente vai falar sobre aulas de inglês aqui, mas nesse momento de escuta, escute coisas longas que nativos escutariam. Ou longas histórias, longos audiobooks, você precisa de um conteúdo massivo de horas, então distribui isso ao longo da sua semana, seja esperto para otimizar. Número 3, tenha um material para seguir até o final. Não fique sendo pirata de conteúdo, pulando de livro para livro, de material para material, curso para curso. Pega um material, um curso, e o seu objetivo é zerar aquilo. Alunos do Nowware, vocês já têm a minha plataforma de estudos? O objetivo de vocês é chegar no final do English Plus, que é o módulo avançado. Chegar na última lição. Olha para essa bandeira e vai. Uma lição por vez, um dia por vez, pode levar 2 anos para acabar. Seja o Nowware ou seja o curso que você está fazendo. O importante é chegar até o final, porque aquele material vai te entregar coisas para fazer. Não fica sendo pula-pula de conteúdo, tá bom? Se você não tem o material ainda, eu tenho o meu curso completo, que é o Portal Nowware, o link dele tá na descrição, mais de 2.100 alunos estudam por lá. No final do vídeo eu comento mais sobre o Nowware. Mas se você já tem um livro didático ou um curso, faça ele até o final. Número 4. Use o Anki, ferramenta de memorização, de repetição diária dos estudos. Não usar o Anki é deixar de fazer uma coisa que tem um custo-benefício muito absurdo. Porque é fácil de fazer, custa poucos minutos, e o benefício de memorização a longo prazo disso, e o comprometimento de repetição prática diária que ele te entrega, é muito alto. Então faça o Anki. É gratuito para o computador, é gratuito pelo celular, pelo iPhone se você usar pelo navegador, é gratuito para o Android se você precisar instalar o aplicativo. Use o Anki. Não tenha medo de instalar o aplicativo e fazer o processo de revisão diária por ele, tá bom? Eu tenho 12 anos de Anki já, eu tenho mais de 3.000 dias de Anki, tô batendo em 4.000 dias, e é inegável o efeito que ele teve para eu ser capaz de falar inglês, japonês, italiano, já usei para aprender e memorizar outras curiosidades. Tem que usar o Anki. Se você não conhece o Anki, eu tenho vídeo sobre ele aqui no meu canal, mas saiba que é bem simples de começar a usar e aplicar, faz parte do método que eu sempre reforço.
Número 5, estude com caderno, estude escrevendo. Nós vivemos na época da tela, do digital, do teclar. Mas isso aqui, ó, o papel e a caneta nunca deixou de funcionar. Isso aqui é um movimento muscular, tem algo aqui que é milenar. Tem algo sobre você colocar a caneta no papel que teclar nenhum vai substituir. Confia no pai, segue a cal, usa papel e caneta para estudar. O próprio Anki, eu reviso o Anki com revisões na tela, caderno na mesa, tudo que me chama atenção durante a revisão, eu copio de volta para cá, eu repito em voz alta, eu transcrevo. Isso gera pontos de conexão. Escrever à mão gera conexões musculares, gera sinapses a mais com aquilo que você está estudando. Segue essa orientação que vai fazer total diferença se você estudar à mão também, beleza? Número 6. Utilize inteligência artificial para gerar mais frases para você e tirar dúvidas. Hora ou outra, quando eu quero reforçar o meu italiano, eu abro o GPT ou outra IA, eu uso principalmente ChatGPT ainda, e eu peço, preciso de 100 frases em italiano, nível intermediário para avançado, frases curtas de até 5 palavras, gera 100 com traduções para mim, mesclando verbos, estruturas importantes, ele gera uma cacetada de lista de frases curtas, eu leio todas, copio as que me chamam a atenção, coloco no meu Anki para eu memorizar e revisar no longo prazo, trazer isso para minha memória de longo prazo. Inteligência artificial é uma baita tecnologia, as gerações anteriores não tiveram isso à disposição para falar idiomas, nós temos, então tem que abusar do privilégio que a gente tem à nossa disposição. Nunca houve época melhor para se aprender um idioma, a gente tem que aproveitar. E a última sacada, tenha um livro para ler, um livro que você vai seguir ao longo do ano na língua que você está estudando. Por exemplo, eu estou lendo Oscar Wilde, L'importância di essere honesto. Eu mostrei esse livro aqui no vídeo de ontem. É um livro em italiano que eu tô lendo, eu tô na metade dele. Ele tem 100 e poucas páginas, eu tô chegando na página 80, 90, tô mais ou menos na metade. E eu leio de forma implacável. Eu entro na página, avanço na página e vou até o final e vou para a próxima. Ainda que tenha palavras ali que são novas para mim. No máximo eu sublinho alguma coisa que me chama atenção, mas eu não fico parando, pesquisando, porque isso torna o processo travado, eu não consigo chegar no final. Para você chegar no final de um livro, na língua que você está estudando, você precisa ser implacável e avançar, ignorando, atropelando aquilo que você ainda não conhece. Porque o que você precisa é de acúmulo de horas massivo, acúmulo massivo de horas lendo aquela língua, se expondo àquela língua, se permitindo encontrar aquelas estruturas e aqueles fundamentos de formação de frase que você viu nas aulas. E, além de tudo, ler faz muito bem para o cérebro, ler faz muito bem para a saúde mental, faz muito bem para a autoestima, ler é bom demais. São tecnologias clássicas, né? Eu estou misturando aqui tecnologia clássica com moderna, eu estou falando para você ler livro e usar IA. Eu tô falando para você escrever à mão as coisas, mas também usar o Anki. Tem que usar o melhor dos dois mundos, tá bom? No fim do dia, estudar idiomas é gerar raciocínio lógico, aprender as estruturas, tirar as dúvidas, assistir às aulas. E se expor àquela língua. Conteúdo de verdade. Assistir massivamente, ouvir, ler massivamente. Assistir às aulas para entender mais estruturas, entender de forma raciocínio, córtex, raciocínio lógico daquela língua, que é o material que você estuda, e o límbico da coisa. O límbico da coisa é a exposição. É o assistir sem saber o que vem aí. É assistir no nível que um nativo assistiria. Raciocínio, límbico. Córtex e límbico. As duas coisas precisam acontecer. Estudo e exposição. O que é melhor para aprender uma língua? Seguir um material estudando ou só consumir? A resposta é os dois, porque essas duas coisas, esses dois universos de contato, possuem funções diferentes no seu processo. É como o seu braço e a sua perna. Não é que a perna é mais importante que o braço. O ideal é ter os dois, porque eles cumprem funções diferentes para formar um corpo inteiro. Concorda comigo? Então, essas são 7 ferramentas, 7 pilares para você chegar no avançado de inglês. Vou deixar uma sacada bônus aqui para você. Para todas essas coisas, a mentalidade é pequenas porções. Porque aprender uma língua demora. Você está entrando aí numa jornada de vida, numa jornada de longo prazo. Então não dá para ser empolgado demais achando que você vai, de cara, estudar 2 horas, 3 horas todos os dias. Parece genérico esse conselho, mas é real. O 15 minutos constante tem muito mais valor.
Você não precisa terminar um curso de 350 lições. Você precisa fazer a próxima lição. Você não precisa se preocupar com os próximos 2 anos de estudo. Você só precisa revisar o seu Anki hoje. Você não precisa ficar angustiado se o seu calhamaço tem 600 páginas. Você só precisa ler a próxima. Pequenas porções. Fragmentar. Não existem coisas difíceis de serem feitas, só existem coisas que não foram fragmentadas o suficiente para você ver o pequeno da coisa, o próximo passo, fragmentado o suficiente para que seja fácil fazer. Tudo é composto de pequenas partes. 1 milhão é composto de vários uns. Então, como a jornada já é longa o suficiente, não fica batendo seu cortisol lá em cima, se estressando com o todo. Olha só pro próximo passo, olha só pro que está no seu controle hoje. Porque se você ficar olhando pro todo, numa jornada que é essencialmente infinita, que é aprender um idioma, você vai surtar, ok? Essas sacadas fizeram sentido para você? Me conta aqui embaixo. E se você não tem material para seguir ainda, eu te recomendo a minha plataforma de estudos, o Portal Nower, meu portal completo de aprendizado de inglês, onde você vai ter tudo o que você precisa, todas as estruturas, todo o conteúdo lá organizado para você saber tudo que você vai encontrar quando estiver consumindo inglês, usando o inglês. O Nower tem material completo, tem suporte para dúvidas, monitoria de conversação. Não conheço outros cursos online que façam monitoria de acompanhamento individual, conversação, igual o Nower faz. Então aproveita esse diferencial. O link tá aqui abaixo, você consegue encontrar na descrição desse vídeo. Você chama lá pelo WhatsApp, a gente te ajuda a concluir a sua matrícula. Nesse canal eu tenho mais de 400 aulas de inglês aqui, vídeos sobre método, filosofia, mentalidade de estudos, mais algumas outras coisas legais também. Inscreva-se se você não tiver inscrito ainda e divirta-se na jornada. Estudar é difícil, mas vale muito a pena, tá bom? Inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se para não perder os próximos. Chegaremos em 100 mil inscritos eventualmente ainda. Então, inscreva-se. Espero o seu gostei, se esse vídeo te ajudou, e espero você no vídeo de amanhã. Bons estudos, tchau!